Jogo de Cintura. Olá, começa agora mais um Jogo de Cintura e hoje nós estamos numa vibe meditação e oração. Essa é a pauta de hoje, gurias. Tempo para meditação e ou oração. Você tem? O que você faz para que a sua mente e o seu espírito estejam em equilíbrio com o seu corpo? Apoio aqui de sempre de Inanna, seja seu próprio padrão de beleza, seja Inanna. Clínica de Biomedicina Estética e Bioortomolecular. Royal Plaza Shopping, completo para você. Ubra, nós transformamos sonhos em propósitos, nós fazemos Ubra. Deixei um tempinho para vocês pensarem aí, Débora Evangelista. Olá, boa tarde para serviços leves, à sua disposição e muito meditativa. E Daniela Minello. Oi, tô calma hoje. E agora? Pois é. A gente começa fazendo uma oração. Exato, vamos começar. Receba, irmã. Hoje a gente tá muito assim, gente, muito meditativa, espiritualizada, desenvolvida espiritualmente. Desaceleradas. Olha que maravilha, não é para você dormir. Débora, acorda aí, pessoal. Olha aí, ó, vamos lá, vamos acordar. Vamos fazer o seguinte, sabe rezar ou não sabe rezar? E sabe aí, rezar só a oração decorada ou a sua conversa é diferente, capaz no de fazer uma oração aí com Deus? Porque a gente foi ensinada a rezar, né? Ave Maria. A decorar, né? A decorar. A Ave Maria, rezava. Eu lembro que a minha avó era rezadeira, meu Deus. Olha que a dona Noêmia rezou tanto que a gente costumava dizer, a gente diz, até a 5ª geração tá garantida no céu. Todo mundo salvo. Tá todo mundo salvo, porque a minha santa avó, ela acordava, ela rezava, ela ia, e olha que ela tinha santo dentro de casa. Era santo em imagem, santo em quadro. Ela ia em cada santo, ela rezava uma oração, porque era a oração daquele santo, não era outra oração. Ela ia na porta da sala, ela rezava, na porta dos fundos ela rezava. Aí ela ia lá no terreiro, lá na árvore, não sei o que tinha assentamento, não sei quem, rezava lá. Então, ela era muito rezadeira. E eu acho que a gente cresceu nisso e a gente fugia dela. Então, assim, ó, 6 horas da tarde ninguém passava perto dela, porque senão ela puxava a gente para rezar Ave Maria. 8 horas da noite era a hora do terço, também ninguém passava na frente do quarto dela para não ter que rezar o terço. E eu lembro de eu sentadinha no quarto, mistério, não sei o que. Então, assim, ó, eu sou de família que desfia rosário. E eu, modéstia à parte, eu gosto de desfiar rosário. Então, eu tenho meus momentos, assim, de terço, de Ave Maria, repetitiva, assim, e eu gosto disso. Eu tenho uma experiência que é do meu pai. A hora que meu pai morreu, eu estava no hospital, estava só nós dois, ele estava dentro da CTI, eu estava fora, e eu estava exatamente com o rosário na mão, desfiando o rosário. E o médico chegou para mim, bateu no meu ombro e disse assim, entra porque ele está partindo. E aí eu entrei e fiquei com ele, eu tive essa felicidade. E aí conversei com ele e continuei com o terço na mão, e nós dois ali, até aquele bip, bip, bip terminar, né? Então eu digo que é uma felicidade muito grande ter estado ali. E aí eu olho para a Ave Maria. Eu tive um pequeno acidente doméstico, onde eu tive a felicidade de me atropelar. E também, eu bati, me imprensou a minha cabeça no carro, na grade, porque o carro disparou, e eu, na hora, eu sei que meu cérebro tem que ficar funcionando. E o que eu lembrei? A Ave Maria. Então, durante todo o tempo, enquanto tiraram o carro, enquanto me levaram para o hospital, tudo, o meu cérebro continuou funcionando, e eu, Ave Maria, cheia de graça, a Ave Maria, a Ave Maria. Não era a Ave Maria para me salvar, mas era a única coisa, vocês observem o que é, né? Era a única coisa que eu tenho certeza que eu, consciente e inconsciente, eu saberia fazer. Então, enquanto meu cérebro estivesse recitando a Ave Maria, ele estaria andando, né? Estaria funcionando. E é muito dessa família rezadeira, né? Não condeno quem não gosta de rezar, quem não reza, mas eu sou rezadeira.
Gosto de bonito rezar. esse depoimento. Também eu sou de uma família que sempre esteve voltada, até por eu ter uma tia que é irmã, que é freira, né? E me lembrei agora, o fato mais recente foi domingo da Páscoa, sábado da Páscoa, fomos eu, meu pai e os meus 2 meninos na missa do Convento São Francisco. E éramos só nós, os leigos lá. O restante eram as irmãs todas, e eu gosto de ir nessas datas comemorativas na missa delas ali. Aliás, eu acho que a comunidade nem sabe que pode, nem sabe, acho que tem uma capela chamada São Francisco, dentro do Convento São Francisco, na Avenida Nossa Senhora Medianeira, ali ao lado do supermercado. E o padre, ao término da missa, as irmãs estavam todas com aquele traje de gala, que é um traje marrom de São Francisco. Ficaram muito felizes quando nos viram ali. E o padre, ao término, né, o celebrante, ele passou assim, de corredor em corredor, dando a bênção com a água benta. E eu preparando os meus filhos, né, porque eles já foram em missa, tudo, eles vão na missa comigo, um já fez a primeira Eucaristia, o outro está fazendo, e o outro está fazendo preparação para o Crisma agora. Eles têm essa vivência, que a pessoa passa, só que eu quis lembrar, né, eu disse, não vão se secar e fugir da água, porque ele vai dar um banho em vocês. Cutuquei eles, né. Lá pelas tantas vem o padre, para na minha frente, dá a bênção, eu agradeço a bênção. Quando ele vai dar a bênção no Francisco, ele benze uma vez e diz, vou benzer mais uma para agradecer que vieram na missa, porque criança não vem mais na missa. Aí deu um ataque de riso em nós 4, daí ele benzeu meu pai, chegou no Pedro e ele, mais uma criança, vamos benzer bastante para que volte na missa. Encharcou eles. Quando o padre virou as costas e eles sabiam que eles não podiam se limpar, eles faziam assim, ó, tipo corria água, né? Tão bentos que ficaram. Mas enfim, a gente foi acostumado sempre nesse contexto da oração como um rito, né? Tanto que até hoje o meu pai, ele escuta o terço da Medianeira, que é irradiado. A gente pertencia à comunidade São Miguel, que tem uma capelinha ali na Rua Paraíba, na Avenida Nossa Senhora Medianeira. A gente teve todo esse rito. E agora eu fiquei lembrando quando a Deborah falou, porque, queira ou não, é uma decoração, é uma decoreba, não uma decoração. A gente decora e vira um mantra. Por isso que faz bem. E aí eu lembrei de um episódio também, de um sinistro, mas daí foi eu acudindo meu pai, que a minha irmã desesperada, vai morrer. E eu só falava pro meu pai, não sei de onde, não sei não, eu sei, foi na oração, foi em Deus. Que eu peguei e disse assim, pai, creia em Deus. Só isso, eu tô te levando pra Unimed. Só creia em Deus, vamos orar e vai dar tudo certo. E eu comecei ali a rezar. Ou seja, vem uma força quando a gente tem esse rito, esse hábito de usar a oração assim como um mantra no teu dia a dia, como uma forma de meditação, que ela aparece nos momentos mais difíceis da nossa vida. E eu lembrei quando eu aprendi a me confessar. Para fazer a primeira Eucaristia, eu tinha 8 anos, 8 para 9. E aí eu lembro que eu tinha um medo do padre. E tinha aquele confessionário que era cheio parecia uma colmeia de abelha, cheio de buraquinho. Eu disse, pelo menos não vou olhar para a cara do padre. Só que quando eu cheguei perto, que eu vi a cara do padre, e ele me reconheceu, e ele, diga seus pecados. E eu, puxa vida, eu tinha ficado 2 meses decorando os meus pecados. Eu decorei, gente. Tanto que eu fiquei, acho que uns 15 anos da minha vida confessando os mesmos pecados. Os meus pecados são. E era só bobagem. Era tipo, hoje não lavei a louça, hoje não arrumei a casa, eu tive preguiça disso e daquilo, amém. E era sempre, mudava a penitência, né? Que era 10 Pai Nossos. O padre ria quando era o mesmo, eu dizia, é o mesmo, o que eu vou fazer? E ele já dava risada deles, teus pecados são. Ou seja, eu decorei, porque eu tinha medo do padre e eu tinha medo de gaguejar, eu sempre tive muita vergonha de olhar para as pessoas. E aquela colmeia eu achei que fosse mudar alguma coisa, mas quase tive um treco, quase desmaiei na frente do padre. Mas resumindo, virou um mantra para mim aqueles pecados, que era bobagem, mas era pecado. Eu aprendi que aquilo era pecado. E eu não tinha nada mais grave do que aquilo, de não ter ajudado a mãe, de não ter lavado a louça, de ter feito não sei o quê. E tanto que virou um mantra para mim, e daí a hora que disparou o gatilho assim, ó, epa! Por que eu tenho? Por que não pode ser uma conversa, né? Aí eu chegava no confessionário e só pedia benção. Eu dizia, eu vim aqui hoje que eu queria ser benzida. Tô precisando de uma benção, que as coisas não estão funcionando. Porque eu aprendi que daí aquilo que eu falava não era pecado. E daí eu comecei a ver que pecado não era aquilo. E que, na verdade, a confissão era para eu falar como é que tinha sido a minha vida naquele mês.
naquela semana. Então hoje eu enxergo, eu acho bonito, porque é um diálogo, né? É uma partilha desses saberes. E isso é muito legal também. Então a oração sempre esteve presente e eu faço um bom uso dela, guris. Imagina se não fizesse! Ai, ai. Eu acho que com o tempo, o que a gente observa? A gente falou demais de ritos, né, de orações, tudo decorado, né? Eu acho que com o tempo a gente foi se aproximando de Deus e de Jesus, no sentido de que eles são mais próximos da gente do que aquele ser que está lá distante, só dizendo você é pecadora, mudou essa concepção. E aí, gurias, eu fiquei tão feliz na última vez que eu fui lá para a mãe viajar, e onde eu e meu filho, a gente entrou no carro, eu ia ligar e eu olhei para ele e ele estava com a cabeça baixa, com os olhos fechados, e eu fiquei um tempo parada para ver. Eu disse, Bruno, tu tá orando? E daí ele disse, sim. E daí eu disse, tá, então faz a oração em voz alta para nós. Então, ele criou em algumas situações da vida, do dia dele, esse hábito, obviamente, porque a gente, né, eu frequento com ele o Centro Espírita, ele participou da evangelização muitos anos, hoje ele vai comigo nas doutrinárias, mas ele criou os momentos em que ele acha isso importante. Eu acho que nós, como pais, nós temos essa função de apresentar essa questão da espiritualidade para os nossos filhos. O que eles vão seguir depois, quando adultos, aí é com eles. Porque a gente vê o quanto isso faz a diferença. E a gente fez um programa anterior que a Débora falava que os filhos compartilham muito o que vem no Instagram, no TikTok, enfim, com ela. E o meu filho compartilha comigo, o que ele mais compartilha são essas mensagens, quando são entrevistas, às vezes, com celebridades, e que ele gosta muito de esporte, quando são entrevistas em que se fala de Deus, de Jesus, ele sempre vem compartilhar isso comigo. Então, eu acho muito bonito isso, quando a gente consegue ainda que as crianças vão que elas participem conosco dessas celebrações, desses momentos, porque realmente, e aí a gente vai falar um pouquinho do científico, já temos que chamar o intervalo, Fernando Barcelos, 2 minutinhos, que eu trouxe aqui, gurias, dados aí da revista Abril, que é a produção, a Eduarda, esqueci o sobrenome da Duda Paz, porque a gente tinha Eduarda Costa e eu sempre confundi eles. A Duda Paz separou para nós, olha, guria, 6 motivos para você meditar e orar todos os dias, segundo uma publicação da revista Abril. Evita o estresse, nada melhor que a meditação da atenção plena, onde a gente foca, né? Que ajuda a desenvolver a concentração, a viver o momento presente, diminuir a ansiedade. Ajuda a ter disposição. Reze o terço, Débora, ou recite mantras mentalmente, Dani, e experimente mudanças positivas no seu corpo. A repetição lenta e contínua de uma palavra ou frase reduz para menos da metade a frequência cardíaca. Aprender, aqui a gente desacelera, né? Os ritmos biológicos do seu corpo entram em harmonia, orientando e reforçando um ao outro. Assim você adquire maior tolerância ao estresse e pacifica a alma. Isso, gente, isso é ciência, a gente não está falando aqui de religiosidade. Aprender melhor. Quem medita e ora todos os dias aprende melhor. Medite. Essa prática faz as áreas do cérebro ligadas à atenção e à memória interagirem em fluxo constante, evitando a dispersão. É o foco, a atenção plena, né? E sabem por que isso, gurias? Inclusive tem sido... Rapidamente, que a gente já vai ter que chamar intervalo. Tá. Tem sido adotada a prática da meditação nas escolas. Por quê? Porque as crianças, elas, principalmente no retorno do recreio, vêm eletrizadas. E daí, para que elas se concentrem e mantenham o foco no aprendizado, eles descobriram que a meditação era uma das técnicas pelas quais ajudaria que a criança se concentrasse e voltasse
novamente Ao para presente. o estado de presença. E uma das coisas que é importante a gente falar enquanto a gente medita, enquanto a gente ora, que a gente nem percebe, mas faz, é o uso da respiração. Tanto que, na meditação, a respiração é uma das ações mais importantes para a gente estabelecer o retorno à consciência de si. Quando a gente começa a desligar o nosso pensamento de tudo que é externo, tanto que nos lugares, por que a gente fala, por exemplo, numa igreja, né? Ou nos templos, eles são o mais brandos possíveis para que a gente mantenha o foco em quem? Em nós mesmos. Porque se a gente for parar para pensar, Deus não está fora da gente. Deus está dentro da gente. E quando é que a gente consegue orar? Quando a gente se conecta com a gente mesmo. Quando é que a gente consegue esse equilíbrio, né? Por que os orientais, eles buscam tanto a questão da prática da respiração a partir da yoga, do tai chi chuan, de outras técnicas também que são milenares? Por quê? Porque o uso da respiração é o que faz com que a gente consiga manter essa consciência e consiga se desprender de tudo aquilo que é externo. E daí sim a gente presta atenção no nosso corpo, na nossa mente e no nosso espírito. Por isso da importância dentro das escolas, seja nos retornos do recreio ou após alguma atividade como a aula da educação física que agita, né, que deixa as crianças eufóricas, etc e tal, ou antes de a criança sair da escola, para entregar para os pais as crianças mais calmas, para que eles compreendam a importância. E uma coisa muito importante que eu fiquei pensando agora, gurias, lá em casa a gente faz o uso da oração, da prece, né? Antes das refeições, antes de dormir. Quando acontece algum perrengue, a gente para orar, porque a gente diz que é a forma a gente encontrou que é a forma da gente restabelecer a paz em casa. Então, existe o pedido do perdão, se um bateu no outro, né? Tipo os meus filhos que estão na fase do uhul, né? Gatinhos e tigrinhos somados, né? No mesmo espaço, porque agora os dois estudam pela manhã e aí à tarde é junto, né? E aí o que acontece? Eu digo, respirem e contem a versão de vocês e resolvam a cena. E aí eles pedem perdão um ao outro, ou seja, pedir perdão é o reconhecimento diante daquela ação que não foi tão adequada e que magoou o outro. Deixou uma marca não tão positiva. E quando a gente vai sair, eles fazem também. Eles tocam na Bíblia, eles têm o rito, né? Pá! Só que daí eles saem na pressa e é um tablefe que eles dão na Bíblia. E quando eles estão sem paciência, antes de comer, eles começam. Senhor Jesus, abençoe nossa comida, nos faz que você faz filhos saudáveis, não faz a porção de vida. Amém! E eles Amém. é uma metralhadora e aí eu tenho vontade de rir. Eu digo, Senhor Jesus, que fome é essa, Santíssima? Então, assim, tem momentos, tipo, à noite, antes de dormir, agora, quando chegam do colégio, é uma pressa e já sai se estabelecendo. Ou seja, já está entrando como uma forma de rito que eles compreendem. Tanto que já tive situações que eu presenciei dos meus filhos que eles falaram, mamãe, a gente está orando muito para que dê certo. Que coisa maravilhosa. Ou seja, é entender, não é a repetição pela repetição, mas sim que aquilo faz um bem. Por quê? Porque tem o reconhecimento que nós somos, para além da matéria, nós somos espírito. E é algo que a gente não enxerga. Como é que tu vai enxergar Deus? Tu enxerga Deus nas ações, tu enxerga Deus como uma energia e como a força que tu tens que te move, que é a fé. Então, está dentro de nós. A gente tem que voltar a si, tendo essa paz. Está dentro de mim, dentro especificamente do meu Os berros do Fernando. O pedido do Fernando Barcelos. Vamos para o intervalo. Estamos apresentando Jogo de Cintura. Vem para a Ubra e comece a planejar o seu futuro hoje. As inscrições para o vestibular da Ubra estão abertas. A Ubra oferece cursos presenciais, híbridos e EAD. Estude do seu jeito, escolha o formato de ingresso e desconto que mais combina com você. Mais qualidade de ensino, mais flexibilidade. Chegou a hora de colocar mais Ubra na sua vida. A imobiliária Fernando Flores atua há 19 anos com muita responsabilidade e dedicação para realizar o sonho de quem busca um local para chamar de lar. Com uma equipe de profissionais capacitados, a empresa trabalha com excelência, honestidade e singularidade, o que faz a referência no mercado imobiliário da região central do estado. Na Fernando Flores, o cliente encontra imóveis novos e usados, residenciais e comerciais, para locação ou venda. Visite o site fernandoflores.com.br ou entre em contato pelos números de WhatsApp.
Está de portas abertas em Santa Maria, a Excelência, clínica especializada na prática de quiropraxia. É ela que é responsável pelo tratamento da coluna e demais articulações sem a utilização de medicamentos. O tratamento quiroprático atua tratando a origem do problema. Pode ser aplicada a hérnia de disco, dores na coluna, dores musculares e dores em articulações. A Excelência está localizada na Central de Clínicas, Rua Pinheiro Machado, 2350. Agende sua avaliação. So darling, take my hand, you got to understand, I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy, I don't wanna just be friends. Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele, você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vem ser mais. Assine agora pelo WhatsApp 55-3213-7272 ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens para você. Voltamos a apresentar Jogo de Cintura. E entre os motivos, gurias, que nos ajudam aí, que trazem benefícios da meditação e da oração todos os dias, segundo a revista Abril, garantir a saúde e a longevidade. A oração é uma grande aliada. Milhares de estudos demonstram a ligação entre a fé e os benefícios à saúde, tanto na prevenção quanto na maneira de lidar com as doenças. Há inúmeros relatos médicos sobre a capacidade de pessoas que têm fé de recuperarem-se mais rapidamente, inclusive de doenças como câncer. Estudos comprovam também a eficácia da oração para reduzir a pressão alta e a depressão em idosos, adiando assim os sintomas do mal de Alzheimer. Alivia a tensão. Então, quem ora e medita todos os dias alivia a tensão. Conte com a fé e a oração. Estudos comprovam que crenças religiosas dão mais esperança e renovam o amor ao próximo. A religião também convida a vida social com grupos de orações. E por fim, melhora a autoestima. Converse com Deus. Fique alguns minutos em silêncio e expresse o que está sentindo em uma espécie de oração, como se estivesse desabafando com alguém que jamais irá te julgar. O efeito que, segundo estudos científicos, conversar sobre as dificuldades com um poder maior, como o divino, ajuda você a entender as próprias emoções mais rapidamente e a se ver de uma forma mais positiva, aceitando-se como você é. Vocês sabem, gurias, que eu tenho uma experiência com meditação muito interessante assim. Primeiro, eu não sou uma pessoa desconfiada. E, ao mesmo tempo, sou bem desconfiada. Então, assim, não é qualquer coisa. Eu preciso escutar, por exemplo, uma meditação que tem aí na internet, eu escuto toda ela, cabo a rabo, atentamente. Aí, depois, se na minha concepção eu não sinto ali nenhum gatilho, não sinto nenhuma coisa por trás daquilo ali, aí sim, aí eu sou daquela que eu vou pro meu quarto, eu deito. Tá? Tem pessoas que meditam sentadas, que meditam, né? Eu gosto de deitar. Eu deito e gosto do fone de ouvido e fico ali. Se precisar, 40 minutos, 1 hora, eu realmente entro na meditação. E eu acho que isso é extremamente importante. Dentro do Afro-Coaching, a gente faz meditações guiadas. Então, como é que são feitas? São textos que a gente elabora, de passagens, mas que naquele texto vai te trazer a África, vai te trazer a mulher negra, vai trazer situações que tu possa ter a superação, é uma história, é um texto que conta uma história. E aí eu tenho o trabalho, eu mesmo, de colocar a música atrás, de fazer a minha voz, porque sou eu que gravo, saber fazer a minha voz ficar um tonzinho mais alto do que... Pra
praticamente só um Fernando Barcelos editando. E aí a gente faz, e quando a gente faz os nossos encontros, dependendo do tema que a gente vai tratar, então a gente tem esse momento introspectivo, que é a meditação guiada, nessa meditação africana. E para nós é muito importante, sabe? É muito importante tu se ver como personagem principal de uma história. Tu se reconhecer enquanto personagem principal de uma história e se identificar com ela. Então, às vezes, a meditação, ela também tem isso. Eu vou me entregar mais se eu me identifico com aquilo ali. A escolha do tipo de meditação, a escolha da música, tudo isso favorece ou não a minha entrega. Agora, para meditar, eu preciso ter entrega. Não dá para colocar ali e ficar pensando 300 coisas, não. Eu tenho que entrar dentro, naquele ritmo, e aí a respiração, sim, né? O ritmo da respiração, ouvir, escutar, presenciar aquilo que a meditação está te trazendo, aquelas imagens, vivenciar aquele momento ali e saber que 1 hora, 40 minutos ou mais que você dedique para você não é, minha gente, tempo perdido, muito pelo contrário. Nós agradecendo sempre a sua companhia e fazendo desse muito obrigada a nossa oração. Beijo grande, até mais. Tchau. Jogo de Cintura.